já está aberta. Agora, por enquanto, os parlamentares estão fazendo discursos, que são prévios ali das votações. Não foi aberto, por enquanto, nenhum pedido de adiamento de pauta, nem requerimento para retirada dessa peça da pauta. Portanto, o texto base deve ter uma tramitação mais tranquila, de acordo com a expectativa de líderes. O que deve pegar deve ser, depois desse texto base aprovado, as mudanças que os deputados vão querer fazer nesse texto no plenário, com os chamados destaques de plenário. O deputado Arthur Lira, relator da matéria que isenta o de imposto de renda quem ganha até R$5.000, fez uma coletiva agora há pouco contando as modificações que ele fez na matéria. Ele basicamente manteve sim no seu texto o cerne da matéria, que é justamente isentar quem ganha até R$5.000, fazer aquele desconto progressivo para quem ganha até R$7.350 e também prever a taxação dos mais ricos, a partir de quem ganha a partir de R$600.000 por ano, que começará a ser taxado com o chamado imposto mínimo de renda, até quem ganha R$1.200.000 já pagará 10%, então acima de R$1.200.000 pagará 10% de alíquota desse imposto mínimo para compensar a renúncia fiscal que o governo terá com essa isenção do imposto de renda. Entre as mudanças que o deputado Arthur Lira fez, a gente destaca uma delas, que é para garantir que dividendos, lucros pagos para acionistas de empresas, mesmo que eles sejam pagos em 2026, mas que se refiram a resultados de 2025, eles serão isentos. Então, vamos lá. A matéria prevê que tudo que for contabilizado no ano calendário de 2026, todos os recebimentos, todos os dividendos terão de ser tributados. O que ele está dizendo é que se, de repente, um acionista receber um dividendo em 2026, mas que isso se refira aos resultados, lucros de 2025, ou seja, está se referindo a um lucro passado, isso vai permanecer isento desde que a empresa aprove essa distribuição em ata até o final deste ano de 2025. Em outra mudança também, o Lira garantiu que os fundos de investimento em participações de infraestrutura serão isentos, assim como as debêntures incentivadas, que são justamente aquelas cartas de crédito que prevêem um aumento de investimentos especificamente em obras de infraestrutura. Arthur Lira também disse que rejeitou as emendas que prevêem aquele aumento, que previam o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Tinha deputado sugerindo um aumento para a isenção total até R$7.000, uma isenção progressiva para quem ganha até R$10.000. Arthur Lira considerou essas emendas inadequadas e, quando existe essa possibilidade de considerar as emendas inadequadas, justamente por uma inadequação financeira, elas não devem virar destaque no plenário. Então, a expectativa é justamente porque Arthur Lira já disse que essas emendas são inadequadas, porque elas não têm uma compensação financeira, elas não devem ser repetidas no plenário para uma votação entre os deputados. Fica agora a expectativa para saber se os líderes vão apresentar destaques para a mudança de compensação do imposto de renda. Mas entre os líderes dos partidos de centro, a expectativa é que destaques sejam derrubados e se mantenha o texto do deputado Arthur Lira, que praticamente segue aí o texto do governo federal do presidente Lula. Tiago. É isso, Vitória Bel, em instantes você volta, qualquer novidade, a gente continua acompanhando essa sessão na Câmara e os parlamentares falando nesse momento na tribuna. O ex-presidente Arthur Lira, deputado, relator desse projeto, que é uma vitrine de campanha do governo Lula, deu hoje, como a Vitória destacou, alguns detalhes sobre esse projeto, alguns itens importantes ainda a serem debatidos. Acompanhe. Dos temas mais complicados que a Câmara trata, que o Senado pode tratar, são temas tributários, porque eles dizem respeito à parte mais sensível do corpo humano, que fica nessa região mediana da cintura, que se chama bolso. Então, é muito interesse, é muita opinião divergente, é muita opinião que conflita, e quanto mais a gente conversa e dá informação, mas essas informações podem sair de maneira que não tragam uma tranquilidade de uma persecução de um tema. Nós ainda temos uma batalha grande no plenário, vamos ter posições divergentes desse ou daquele partido.
Pois é, e no plenário os parlamentares continuam debatendo em instantes, a gente atualiza a votação e a gente traz agora a palavra dos nossos comentaristas. Dora Kramer, o Fernando Capês e a Priscila Silveira aqui com a gente no Jornal Jovem Pan. Priscila, vou começar por você, o presidente da Câmara, ex-presidente, claro, da Câmara, Arthur Lira, falando das divergências e até os últimos instantes os líderes partidários ainda discutindo pontos importantes desse projeto. Boa noite, bem-vinda aqui ao Jornal Jovem Pan. Boa noite, Tiago, Capês, Dora e a toda a nossa audiência. Tiago, a gente observa ali uma briga, né, dentro desse projeto, tendo em vista que é o principal projeto do governo Lula com relação ali à tributação das pessoas que ganham até R$5.000, mas o grande debate para o equilíbrio fiscal dentro desse projeto, Tiago, vai ser com relação à taxação dos super ricos, para que haja esse equilíbrio trazido, né, na verdade, com relação ao pagamento desses tributos que são feitos pelos chamados super ricos, houve uma desvalorização com o decorrer do tempo, e é isso que está no impasse, ou no embate, para que esse projeto também seja aprovado, lembrando que há a isenção já de quem ganha até mais ou menos R$3.036. O que vai fazer mesmo é um equilíbrio econômico diante da ausência de pagamentos por pessoas que têm ali valores altos e que, com o decorrer do tempo, houve essa desvalorização com quem ganha um pouco mais de R$50.000. Agora, o grande problema, Tiago, que a gente vai observar é como vamos denominar quem são ou quem serão esses super ricos, né, para poder fazer esse equilíbrio, e a gente tem prós e contras com relação a esse projeto, que ganha muito, porque é um projeto que traz popularidade, até mesmo para o governo federal, mas é bom a gente lembrar que 16 milhões de pessoas seriam ali beneficiadas, e a gente não tem como falar que não tem, de alguma maneira, um apelo político, e eu penso que ele será, sim, votado, porque eu acho que não teremos pessoas contrárias, porque teria ali uma baixa na popularidade de quem votar contra, Tiago. Pois é, Fernando Capês, bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Jovem Pan. A dúvida agora é saber quem efetivamente vai pagar a conta. Como essa conta será paga, não é isso? Bom, muito boa noite, Tiago, Dora, Priscila. Eu chamo isso aqui, claro que isentar quem ganha até R$5.000 do pagamento de imposto de renda é uma medida positiva de justiça fiscal. Claro que até quem ganha R$7.500, de R$5.000 a R$7.500, ter também um desconto progressivo, né? Já pode começar com 75%, chegando até 50% de desconto no imposto, é positivo. Claro, o problema é que isso se dá a um custo enorme para o orçamento fiscal. A gente chama isso de fazer cortesia com o chapéu alheio. Vamos fechar esse ano de 2025 com um déficit fiscal, que significa gastar mais do que arrecada, de R$83 bilhões. Aí está no gerador de caracteres o impacto de até 26 bilhões esse ano, mas pode chegar até 31,5 bilhão de impacto dessa conta que vai fechar. Quem vai pagar essa conta? A classe média. R$50.000 por mês, quando você tem hoje para a classe média colégios entre 10 e 15 mil reais a mensalidade, não se pode dizer que seja uma pessoa rica. Está na classe média alta. Claro que é uma camada privilegiada, mas não se pode dizer que é super rico. E o que é pior, de emenda parlamentar, somado o ano passado e esse ano, o Congresso Nacional consumiu R$100 bilhões. Até o final do ano será consumido R$100 bilhões. Quem tem que pagar essa conta? As empresas, instituições financeiras vão ter uma carga de até 48%, instituições não financeiras de 31%. Ou seja, alguém vai pagar essa conta, e não são os deputados nem os senadores. Dora Kramer, e politicamente os louros vão ficar com quais políticos nesse caso dessa discussão que há muitos meses a gente vem debatendo aqui? Boa noite, Dora. Boa noite, Tiago, Capês, Priscila, boa noite a todos. Pois é, claro que isso vai para o governo, não tem a menor dúvida, por mais que o conjunto da Câmara divida essa votação, é evidentemente que o fato de ser diferente, por exemplo, da reforma tributária, né? A reforma tributária foi um esforço evidente do Congresso, então aquilo ali era coletivo. Nesse caso, a evidência fica no fato de ser uma bandeira apresentada e repetida e carregada durante todo o tempo
pelo presidente Lula. Agora, interessantíssimo, né? A escolha do relator foi precisa, né? Porque é uma matéria que, embora ela tenha uma unanimidade, ela tem esse ponto de divergência, que é a compensação. Então, muito importante a escolha do momento de colocar em votação. E ninguém melhor, ninguém conhece mais a Câmara do que o Arthur Lira, né? Quer dizer, pode haver quem conheça tanto quanto, mas o Arthur Lira ele tem experiência no trato dos líderes, muito mais que o Hugo Mota, que além de um neófito na função, tem se mostrado bastante frágil, né, no exercício da presidência. Então, quem está conduzindo, é claro que o relator sempre tem um papel preponderante, mas a condução, nesse caso especial, ela é explicitamente do Arthur Lira. Então, eu acho que essa previsão dele de que, bom, não é nenhuma previsão, é uma constatação de que haverá unanimidade em relação à isenção, e na compensação haverá debates, haverá destaques, mas eu apostaria que quando Lira entra numa votação dessa, no assunto desse, em que ele tem uma chance, diferente de você ter ali ser presidente da Câmara e poder se recuperar no dia seguinte de um passo em falso. Não, ele está jogando ali a autoridade dele, o protagonismo, o papel preponderante, mostrando que não é água passada, né? O Lira ainda é bastante importante, bastante relevante no caminho, nos trabalhos da Câmara.